Recapitulando do episódio perdido, após a maldição cuspir sangue, o personagem principal, que era as garotas, né, de Matsu Senreife, né, estavam olhando a Fubuki, Tenka, a própria Kyoka, né, e também a Rain, olharam incrédulas por saber de uma antiga maldição, saber do seu amado ser um deus celestial. Saber da existência de um deus celestial. Então, o que é isso que ele... Você viu muitas versões pelo um deus que vamos dizer que era o deus Reset, que tinha muita inveja sobre a vida de um vamos dizer que ele era um semideus vivo, que tinha uma qualidade de vida boa, que poderia ter uma longa vida com seus amados. Aí disse, então você está dizendo que por circunstâncias, pelo um ato de inveja, os deuses acabaram jogando uma maldição que vai ser quebrada atualmente. E nisso, quando colocaram o corpo atual, né, que estava habitando, para transferência, tudo, né, não só, tipo, que era dos atributos, né, e nisso, quanto a tecnologia, transferência, né, e sobre a recuperação, né, quanto deixou, aí a Fubuki foi a primeira, mas como assim? Vamos dizer que ele era um rei. O rei tinha um olho só, um antigo Eptron que alenta. Ele era vamos dizer, ele era um dos, tipo, ele caçava as células RC, que é as células Ghost, para ser mais forte, para proteger quem ele amava, quanto as, tipo, a Tenka, a própria Kyoka, Fubuki, Rain, impressionados. E também ele, sim, tipo, ele consegue encontrar mais almas gêmeas, e assim que são entregas que tem uma certa conexão. Aí eu tô dando um sorriso. Ele é meu amado, claro, mas tipo, eu sei que com custo, se ele faz estar doente, aí, né? E nisso, porque alguém vai se burlar de um ser cósmico, um deus cósmico, que sabia da auto-existência dele, dos poderes que arrecatavam. Aí tipo, o Arima disse, a mãe dele, a gente nunca soube sobre o paradeiro depois disso. E nisso, a gente soube que ele ter se tornado um híbrido
de Gol e o humano, a gente soube que ele ia trilhar um caminho próprio. Então ele acabou assumindo a Alguiri. Ela disse, por ser ainda um membro, ele ser um membro ativo da Alguiri, da árvore Alguiri, ser o líder, tipo a ser atual fundador, né? E ser o rei que une tanto os humanos quanto a própria espécie Gol, ele sabe da grande responsabilidade. Então ele não tem, tipo, na época que a guerra de 100 tinha a antiga guerra que foi terminada, a guerra entre o deus cósmico de 100 anos, que era uma guerra de vários deuses contra um que estava no seu, tipo, no seu tempo de glória, reinando, tendo poderes, adquirindo o próprio potencial máximo. Sobre isso, quanto foi uma própria, né, surpresa para as garotas, enquanto elas falaram bem baixo, rei de um olho só, um gol. Então, por que ele, tipo, os Sekigous não pode viverem sem se alimentarem de carne humana? Isso é fato, mas ele foi, acho que, o único humano que conseguiu ter a possibilidade de se alimentar de comida humana, não de humanos em si, e conseguir se alimentar de células RC sem perder a sua própria humanidade no processo. E nisso ficou um questionamento quanto às três: Aeto, Tenka, Kyoka, Rain, a própria Fubuki Azuma estava em uma parte toda branca, né, molhada, com uma deusa, né? Rena, vocês acham que o rei de um olho só pode ser facilmente, tipo assim, ela, tipo, era uma, tipo, pode me chamar de Deus aí, Yandere. Acho que muita gente não sabe, né? Contaeto ficou na frente das outras na pressão. Rino, parece que o olhar ainda, tipo, ela estava com o olhar ainda possessivo. Disse, vocês são descendentes. Quanto isso veio um choque para a própria Tenka. O seu rei, o seu amado, ele foi um homem magnífico, assim. Ela não querendo usar que era dela, né, assim. Então, vamos dizer, eu tô as chances de vocês serem futuras deusas se tornando yanderes, saindo dos seus
volta às suas personalidades normais para serem possessivas. Você, tipo, todas elas, tem a própria Fubu que fala: eu não posso aceitar ser uma yandere que o meu amado não tenha quanto a Deus a vocês, quanto vocês verem, quanto a gente se vê, quanto elas voltaram. Após isso, se passaram algumas semanas até que eu acordo em um corpo, vendo no rosto, achando que era o corpo do Kaneki. Era um parecido, mas com o rosto, né? Aí o Arima pôs uma mão, eu olhei, filho, quanto eu olhei, quanto cancelei. Falei: pai, é você? Quanto eu olhei, eu falei: o que aconteceu? Tipo, ainda tremendo. A maldição foi quebrada? Sim. Você voltou a ser o Deus cósmico. Você voltou a ser o meio gol. Quanto isso, eu falei, tipo, que? Aonde que tá as garotas? Porque eu tenho memórias do passado, de quem eu fui. Eu falando bem trêmulo, incrédulo. É quanto eu gritei, porque eu tenho que voltar ao que eu já fui antes. As garotas escutaram pela primeira vez o grito. Aí eu falei: eu sei que você queria ter uma vida normal, filho, mas você ainda é o rei Gol de um olho só, o herdeiro, é assim. Você tem pessoas amáveis. Ele disse: eu admito, você tem garotas muito bonitas. A Etose, também sua antiga namorada, também estava com saudade. E nisso me pegou de surpresa. Eto está viva. Após a guerra, eu pensei que ela ter morrido. Ela morreu na frente, nos meus braços. Ela herdou. Ela acabou sobrevivendo. Você perdeu muitos servos. E tipo, com certeza foi uma guerra sanguinária. Quanto eu falei: então você tá me dizendo que aconteceu? Ou foi uma visão do futuro? O que você me disse, pai? Quanto disse assim, meio com uma voz de choro, tentando entender. Olha, eu vou te dizer. Aconteceu, na verdade. Você próprio teve uma luta contra muitos deuses. Os deuses perderam muito dos seus aliados.
A gente acabou descobrindo que você tinha parentes deuses que tinham protegido Aeto, tinha dado bênçãos parecidas com as suas. O próprio Hades está vivo. Queria ver ele é o seu tio, então tipo, Poseidon e próprio Zeus, que foi contra os outros deuses. Eles estão bem ou eles morreram? A gente não sabe muito sobre o paradeiro. Quanto às mãos cruzadas, eu suspirei pela primeira vez. Então, não, eu falei, eu vou retomar o que eu era antes, se é assim necessário. Quanto a essa palavra pegou tipo as garotas, quando escutaram um mini flashback, a deusa disse: quando seu rei voltar a tomar a decisão de voltar ao trono e ser que era antigamente, isso deixou trêmulas e preocupadas. Então, e nisso, eu falei, enquanto ela assim tá escutando, então o meu reinado tem que ainda ser de morte. Eu vejo que seu eu atual ainda gosta de mortes e ainda vejo que você preservou o que você era antigamente. Uma pessoa que se preocupava pelos seus amados, pela família que você tentou preservar, salvar. Você ainda tem a sua Kagune, você ainda tem a sua Kakusha, então você tem um grande nível ainda de controle e você ainda tem muito potencial. E quando saiu, a própria Eto acendeu, as garotas abraçaram, né? Tanto Kyoka, tanto a própria Teka Izumo, a Rin Yamashiro também falou, se juntou. Eu falei, garotas, vocês estão bem? Elas deram um beijo na bochecha e disseram, a gente te ama. Quanto isso fez emocionar, eu chorei. Obrigado. Estou com medo, mas falei. E assim foi a primeira noite. Ao retorno,